Então, salve, rapaziada. Tô aqui pra contar então como foi a minha experiência, né, tendo consagrado a ayahuasca pela primeira vez. Não vou me propor a explicar o que é, nem qual é o propósito, nem nada em volta disso, porque além de me achar muito leigo pra isso, né, sei que tem pessoas muito mais hábeis aí que já o fizeram, né, e vocês podem conferir aí qualquer coisa que eles venham a falar sobre, né. Então, né, aconteceu de a gente ter a oportunidade, né, de consagrar, então, e a gente chegou no local lá, era cerca de 7 e pouco, ficamos lá e começamos a cerimônia ali umas 9, né. O primeiro despacho que eu tomei, né, que é dito para ser um despacho mais leve, né, que não, onde sente a força de forma mais moderada, né, foi tranquilo, eles sabiam que era a primeira vez que eu estava tomando, né, inclusive até chamaram todos que estavam consagrando pela primeira vez, né, para dar instruções acerca de como seria aquela jornada ali, né, aquela viagem na nave espacial, por assim dizer, né, que estava a vir pela frente, né, o que esperar, qualquer dúvida que a gente pudesse ter, né, em relação à medicina, ao ritual que aconteceria ali, né. Então, tipo, me deu uma dose ali, meio copinho. Eu tomei o gosto, era bem tranquilo, nada muito amargo assim. E fiquei sentado, né, na cadeirinha, cobertor, e fiquei esperando, né. Já sempre fui curioso, né, acerca de estados alterados de consciência, né, então já tinha certa experiência com algo assim, mas já adianto que nunca havia tido nada parecido, né, foi literalmente, disparadamente a experiência mais intensa da minha vida, né. E, cara, nesse primeiro momento, né, eu tava com muito medo da peia, né, eu tava com muito medo de enjoar, de vomitar, né, de ter essa limpeza, essa purificação que acontece durante o ritual, né, é comum que aconteça, né, esse expurgo. E eu tava com muito medo por algum motivo de ter isso, né, tava brisando errado, né, tava apreensivo por conta disso. E comecei a sentir certo enjoo, né, e fiz o que me falaram, né, comecei a focar somente na música, na respiração, e esse enjoo passou, né, e eventualmente eu deitei assim no meu próprio ombro e fiquei ali, e naquele momento tive uma brisa muito boa, tá ligado? Eu tava, não acredito que dê pra chamar de admiração ainda, porque eu não consegui identificar exatamente o que eu tava vendo, né, mas era como se eu estivesse flutuando num rio, assim, dessa força, sabe? Só deixando ela me levar, como se fosse um mindfulness, assim, onde todos os sentimentos, todas as sensações que eu estava sentindo naquele momento, né, estavam só passando e deixando fluir, e eu estava indo com elas ao mesmo tempo que estava vendo isso de fora, sabe? Tanto que eu estava me sentindo embalado, assim. Eu estava muito tranquilo, sabe? Tava numa paz, assim, absurda, sabe? Eu fiquei muito tempo ali, fiquei horas, anos, né? Essa percepção de tempo me trouxe diversas epifanias, assim, diversos insights, né? De perceber a existência, né? De outra forma, né? Vendo as coisas como muito mais cíclicas e percebendo, assim, o quão abstrato nos é o conceito de tempo, né? Mas ainda assim, isso foi passando, né? Eu abri os olhos eventualmente, não, tudo tranquilo e tal. E foi ficando tranquilo, a gente estava ali meditando, né? E eventualmente chegou a hora do segundo despacho, então eu já estava completamente normal, né? Minha consciência tranquila, por assim dizer, né? Para não usar o termo sóbrio, sei lá. E eu comentei, né, pro Chai, ele falei, ó, foi moderado, assim, né, e passou. Não quero subestimar, né, mas, pá. E daí, então, ele colocou uma dose um pouco maior, assim, uns 70% do copo, 60%, assim. E eu já aviso que foi demais, sabe? Eu acabei... Não que tenha sido demais, né, porque acredito que foi o necessário, né. Mas foi uma dose, assim, que me soou, né. Então, e eu tava, de certa forma, eu subestimei sim, né? Porque eu tava confiante, né? Eu tava. Cheguei e eu pensei, não, eu vou sentar aqui da mesma forma que antes, né? E vou voltar a ser embalado por esse rio, né? Vou voltar a navegar ali. E, velho,
Quando, quando aconteceu, não existia mais rio, não era uma nave, e daí quando eu vi, eu me desintegrei, tá ligado? Eu comecei a sentir, assim, primeiramente um enjoo, né? E de uma hora para outra tudo mudou, né? Eu devo avisar lá antes que passou muito rápido o tempo, né? E que quando eu vi já era meia-noite e pouco, e ali agora, nesse segundo momento, né, nesse segundo despacho, o tempo parecia estar passando de forma muito mais devagar, né? Parecia que eu estava percebendo muito mais o tempo se arrastar, né? E principalmente porque começou a ficar muito intenso, eu comecei a sentir muita coisa, assim, diversos processos e imagens, sons e sensações, assim, como diz a música, né, do livro da Maitê, né? Que numa rapidez que a mente não conseguia processar, tá ligado? Era muita, muita coisa, assim. E chegou o momento em que eu tive a experiência, né, que todos comentam, né, de dissolução do ego, né? Eu literalmente me desintegrei e deixei de existir enquanto self, né? Eu não existia mais. Eu já não era, né? Eu fazia parte agora de um todo. E é muito difícil falar sobre isso, é muito difícil verbalizar isso. Eu acredito que isso se encaixe muito no conceito da psicanálise, né? Do real, né? Que coloca como sendo aquilo que escapa, aquilo que não é dito, né? Que não se define, aquilo que simplesmente é, né? Porque não tem como explicar o que é você perder simplesmente tudo aquilo que você tem como garantido, aquilo que você tem como concreto, como absoluto, como coisas imutáveis, né? Como conceito de tempo, como conceito de eu, né? Da própria existência e da vida como um todo. E de repente tudo isso ser te extirpado, tá ligado? E você ser desvelado dessa forma, assim, né? De tudo isso que te embasa, né? Tudo isso que serve de alicerce para a forma como a gente interage com o universo ser arrancado de ti, tá ligado? E foi uma sensação, uma angústia terrível. Foi péssimo isso. Eu não tava conseguindo processar, né? Até porque a gente tenta processar, né? Então foi uma questão assim que foi demais para mim. Eu não estava conseguindo processar tudo aquilo, né? E por algum momento até estudando metafísica por conta da faculdade ali, estudando Heidegger, né, mais precisamente, né, me fez pensar que aquilo foi como essa abertura que Heidegger descreve, que é o Dasein, né, que é o ser aí, né, dessa questão de estar aberto às infinitas possibilidades de ser, né, de sermos então um ser para a morte e termos então por conta dessa temporalidade estática, né, para essa demanda constante que o tempo faz, ter que tomar decisões a todo momento, né, sermos ou não sermos algo. A gente está sempre renunciando a outras coisas ao termos que ser algo, né, porque a gente está condenado a essa liberdade. Então a gente tem que ser alguma coisa e não pode ser tudo, né. Então a gente tenta atribuir sentido às coisas justamente para tentar fechar, né? Para não ter que lidar com essa abertura, porque ela é uma angústia muito grande. Eu senti que naquele momento eu estava nessa abertura, só que de um modo muito mais intenso e muito mais abstrato, sabe? Porque, como eu falei, toda aquilo que eu tinha como certeza, todo o meu ego, toda a realidade, toda a percepção que eu tinha foi dissolvida, né? Eu me senti então frente a tudo aquilo ali e foi horrível, foi angustiante demais, né? E para além da brisa, né, no momento em que eu tentava abrir os olhos, eu via tudo girando e diversas músicas assim ritualescas pareciam na minha cabeça assim, e verde. Eu pensava, meu Deus, parecia que eu tava numa floresta xamânica assim, e eu tava pensando, meu Deus, aonde foi que eu me meti? Tá ligado? Eu não E era muito estranho porque no que eu abria os olhos, no que eu olhava e identificava certos símbolos, via o Marte que estava comigo, parecia que eu voltava a conceber, né, um conceito unitário de eu, né, de sujeito, de indivíduo, né, daquilo que não se divide, só que eu já não cabia mais em mim. Eu já não conseguia mais colocar tudo aquilo que eu estava experienciando, todas aquelas realidades que eu estava
viajando por, né, todas aquelas imagens e sensações e brisas às quais eu estava entrando, eu já não conseguia mais colocar tudo aquilo ali em mim e voltar a pensar um conceito de existência da forma que eu tinha concebido antes. Não existia mais como. E era angustiante tentar fazer isso. Então toda vez que eu olhava ali e voltava e tentava voltar e lembrava que, meu Deus, isso era um sábado e eu ia ter que trabalhar no domingo, ou pensava em voltar, medo de não conseguir voltar à percepção comum da realidade, né? Fiquei nessa questão durante muito tempo, tentava levantar para ir dançar, às vezes ali, e tentar amenizar, não conseguia, estava muito tonto, pegava um balde, tentava vomitar, não tinha como, olhava, fechava os olhos de novo e voltava para esse mundo de brisa, onde eu esquecia de tudo isso, né, onde eu renascia 1 milhão de vezes, e eu via existências passando por diante de mim, assim, porque foi ali nesse momento que eu consegui conceber também o quão abstrato é o tempo, né, de como ele simplesmente não faz sentido, porque ali eu não conseguia mais, né, parecer não exatamente que eu tinha vivido todas essas vidas que eu vi o universo sendo criados e destruídos e a gente retornar à poeira cósmica, né, como diz o Carl Sagan, né, que somos poeiras das estrelas e tudo mais, né, parecia que eu não precisava ter visto e ter experienciado isso, porque eu era tudo isso. Eu era o universo naquele momento, eu fazia parte de um todo, então tudo isso estava interligado a mim de algum modo, tá ligado? Eu conseguia conceber então que até a nossa existência era finita dessa forma, era cíclica dessa forma, era só mais algum processo, certo? Que acontece e deixa de acontecer e a gente percebe ele de uma forma e concebe e dá os significados que a gente acredita e busca dar, né? Então eu concebi tudo isso assim nesse momento, né? Só que ainda assim eu não estava conseguindo lidar com aquilo, eu estava querendo que aquilo passasse porque estava intenso demais, então eu entrei num ciclo de tentar levantar e eu esquecia que eu podia falar, que não podia falar, assim, às vezes falava assim, meu Deus, sabe? Porque eu tava viajando muito, muito, assim, cada brisa que eu entrava, cada pensamento, eu ia o mais distante possível naquilo a ponto de eu esquecer de todo o resto, sabe? Era como se fosse um efeito de slingshot, assim, eu era puxado para um lado e se eu abrisse os olhos ou se eu pensasse em outra coisa, eu já voltava para um outro universo, uma outra realidade de conceitos e pressupostos, sabe? Era uma coisa assim absurda e eu ficar transitando entre tudo isso e era uma rapidez assim que era absurda. Eu concebia tudo, né? De forma muito rápida assim e, e era simplesmente muito bizarro. Eu estar ali em tudo isso e eu tentava levantar, não conseguia, dizia que queria tentar dormir ou algo do gênero, eu tentava falar pro Mate, que estava ali do meu lado depois que eu levantei, né? E ele me falava assim, não, calma, velho, foca na tua respiração. Parecia aquela cena de filme, assim, que você só vê a pessoa na tua frente te falando alguma coisa e você não consegue conceber nada. Parecia que tava tudo passando, assim. E eu, meu Deus, velho, o que que é isso, sabe? Sabe, eu só quero tentar ser eu de novo, sabe? Só que não dava, né? Não dava pra voltar. Eu concebia que o tempo tinha que passar de alguma forma, né? E fiquei nessa um bom tempo, assim. E daí, nesse momento, teve uma das partes mais intensas, né? Que eu tava nesse ciclo ali de realidades, né? De estar concebendo tudo isso, em que eu retornei, assim, de uma dessas brisas, né? E, cara, tava num momento, assim, horroroso. Parecia que eu tava num submundo, assim, ali dentro daquele galpão, tá ligado? Eu tava escutando gritos horrorosos, mesmo, assim, gritos de pavor, de terror, como se fosse um filme de terror mesmo, como se fosse, sabe, as situações mais horríveis que uma pessoa pode passar. Eu vi mulheres gritando isso, tá ligado? De fato, estava acontecendo lá, tá ligado? Que eram outras duas minas ali que estavam no processo, no trabalho delas, né? E, cara, elas estavam gritando horrorizadas, assim, chorando. E naquele momento eu nem concebi que eram duas pessoas ali que estavam do meu lado que estavam gritando, né? Eu só tava escutando esses gritos e vendo todo mundo, parece que vomitando, assim, só barulho de tosse do pessoal que tava na peia. E parecia que tava todo mundo vagando e andando, assim, e tudo verde, esfumaçado. E era uma angústia, uma dor horrível,
Era sabe, uma dor assim que não cabia em mim, velho. Era uma angústia péssima, assim. Era uma carga muito, muito ruim, assim. Uma coisa que eu nunca senti antes, tá ligado? Só que a brisa que eu tive foi como se aquilo ali fosse. Não me pergunte o porquê, né? Mas até há uma coisa que é interessante comentar antes disso, né? Que eles sempre falam para que se coloque um propósito, né? Uma intenção para aquele trabalho que vai acontecer ali, né? Porque eles veem a medicina como algo que age em prol da cura, né? Ela não vai te dar aquilo que você quer, mas sim aquilo que você precisa, né? E que tu vai ver ali, vai passar por processos ali, né, que vão te levar a um caminho diferente, né? Assim como diz a psicanálise, né, ela não vai te devolver, não vai ser uma terapia que te volta, né, ao lugar onde você estava antes do sintoma ou antes desse conflito, né? Ela te coloca através dele para um lugar diferente, um lugar novo, né? Que você vai ver o que você faz com o que você aprendeu ali, né? Então ela funciona dessa forma, né? E o propósito que eu coloquei, eu pensei em muita coisa, assim, eu pensei em diversos problemas existenciais que eu tenho aí, né? Em termos de não achar, às vezes, um propósito tão claro na minha vida, né? Ou de não conseguir alcançar o outro, né? Como eu falo, assim, que eu sempre estou distante, sempre estou. E perceber hoje que quem produz a distância entre eu e o outro sou eu, né? Que esse negócio que eu falo de alcançar o outro, na verdade, é porque eu tô fugindo e não porque eu tô perseguindo o outro, né? Por mais paradoxal que isso pareça, né? E era uma coisa que eu gostaria de trabalhar também, mas ainda assim não foram essas duas coisas que eu pensei na hora. Foi questão das minhas relações familiares ali, que eu tinha uma dificuldade grande em perdoar certas coisas, né? Ainda tenho, estou trabalhando isso, mas eu coloquei isso como intenção, né? E nesse momento ali em que tava esses gritos de horror e como eu falei que parecia o submundo, né? Cara, eu senti como se eu tivesse nascendo, sabe? Eu senti como se eu estivesse saindo de um útero, assim, daquele ambiente simbiótico, quente, onde estou, né, nutrido de tudo aquilo que eu preciso. Então esse trauma que é o nascer, né, que é sair desse buraco e passar por uma existência de dor completamente nova, né? Eu senti como se fosse isso, e eu senti como se fosse uma angústia que a gente precisava passar, tá ligado? Naquele momento, inclusive, foi isso que o Chai falou até, que ele comentou, né? Ele falou assim, calma, galera, isso aí é normal, isso acontece, e só respira, foca na música, entenda que é um processo, que é o trabalho, né? A gente tá passando, a gente tá indo pro lugar que a gente tem que ir, pelo menos foi essa percepção que eu tive que ele falou, né? Não lembro nem exatamente se foi isso que ele disse, né? E, cara, foi muito, muito intenso pra mim tudo isso. Eu lembro que em um momento eu só abracei o Mate, assim que eu achei ele na pista, né? Porque nos momentos em que ele sumia, cara, era bizarro, parecia um filme, assim, só em flash, assim, eu abri o olho, uma hora ele tava aqui, do nada, ele já não tava mais, eu tava sozinho de novo e completamente angustiado e pensando, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar e agora, onde é que eu vou, sabe? Ao mesmo tempo que eu já não existia mais e que eu ficava viajando por todas essas existências e não conseguindo, sabe, juntar um eu de volta, sabe, né? Era bizarro, velho, era bizarro. Daí eu sei que eu só fiquei abraçando ele assim e não conseguia, sabe? E nesse momento eu fiquei um pouco mais calmo, ele me lembrava assim, só que a todos os momentos eu voltava assim, parecia que eu me assustava e pensava, meu Deus, sabe? Caralho, porque era muita coisa mesmo, eram muitos processos assim que eu me dava conta, sabe? Porque era bizarro, parecia que eu tava tendo 1000 epifanias por minuto, sabe? Que eu conseguia analisar todos os meus processos, né? Todos os erros que eu cometo e eu conseguia conceber tudo aquilo assim e voltava porque eu conseguia essa esse hiperfoco que só, como Byung-Chul Han fala, né, que só é permitido através da distração, né? Que ele vai falar sobre o multitasking não ser algo eficiente, como o capitalismo fala que é, né? Justamente porque essa atenção multifocal não é boa, né? Essa divisão, então é somente quando você se distrai do resto que você consegue focar precisamente em algo, né? Então, que é a mesma coisa que eu digo que a droga me faz, né? Que é fornecer meio que essa epoqué ali que eu falei lá no início, né? De conseguir retirar tudo aquilo que a gente tem como significado e tudo aquilo que eu tinha como absoluto, tudo aquilo que eu tinha como certeza, né? E permitir que eu entrasse muito a fundo em muita coisa, sabe? Porque eu conseguia dedicar, digamos ali, a energia àquilo.
né? Então eu conseguia adentrar diversos desses pensamentos e tem muita coisa assim que eu lembro que eu concebia na hora, eu pensava, meu Deus, é isso, sabe? É isso que eu tenho que fazer, olha aqui o que que eu estava fazendo nesse momento, olha tal forma que eu tinha que mudar, mas eu esquecia em diversas vezes, tá ligado? Esquecia, lembrava de novo e voltava, ia para uma brisa e voltava para outra. E isso enquanto múltiplas realidades e coisas passavam por mim, né? E como eu falei assim, né, parecia que ao estar existindo e vendo o tempo passar de forma completamente, sabe, uma percepção que a minha mente já não era mais descontínua, que eu conseguia conceber o que era tudo, né, o que era o tempo de verdade, né, que a própria existência era assim, né, porque eu via como era passageiro, até mesmo aquela bad ali que eu tive, por assim dizer, né, daí posteriormente o Mate me levou, ele falou, vamos deitar um 10, deitamos num colchonete ali, e eu fiquei só ali brisando, não conseguia deixar o Mate ir ainda, tá ligado, porque eu ainda tava assustado e com medo de ficar sozinho, né, mas tava assim, conseguindo conceber diversas coisas, tá ligado, e eu tava entrando assim nessas múltiplas realidades e tava vendo assim como todo aquele mal era passageiro, né, de como as coisas passam de fato, né, de como tudo é finito, tudo é cíclico e tudo só vai dando lugar a algo novo assim nessa dialética, né? E comecei a sentir uma alegria tremenda, assim, um amor muito grande, cara, e pensando assim, no tanto que o Marte me ajudou, o tanto que ele foi um símbolo familiar para mim ali, né? E a minha intenção já era essa, falar sobre família, né? Mas aqui de um conceito diferente, né? De um reconhecimento, de uma familiaridade, né? De como eu me agarrei a ele ali e como, cara, ele me guiou ali para que eu ficasse bem, tá ligado? E de como talvez todo aquele desespero lá, né, que eu tava de meu Deus, eu preciso que isso passe, não tenha sido necessário, sabe? Mas a angústia, sim, a angústia tenha me trazido até aqui, né? Tenha me feito conceber o que que é isso. Eu tava sentindo uma alegria tremenda ali, tá ligado? Era bizarro e parecia que de certa forma, né, todos os saberes para mim estavam interligados ali, né? Tanto a questão da psicanálise, quanto da fenomenologia, quanto dos saberes ali que eles estavam passando para nós através do rezo, através da medicina, tá ligado? Queriam dizer a mesma coisa, só que com uma base epistemológica diferente, tá ligado? Cada um dizia uma coisa ao seu modo, construíram as suas bases de conhecimento da sua forma, tá ligado? Você pode ver assim, né? Você vai pegar qual é a base epistemológica da fenomenologia, né? Ou do Marx, por exemplo, vai dizer, não, pega em Hegel, né? É construído através desse saber, né? Desse, daquele conceito, né? Então, como se constrói um conceito, um conhecimento, como se dá, como se mensura esse conhecimento, né? As ferramentas utilizadas para se estudar esse conhecimento é a epistemologia, né? Então, você vê que eles só chegaram assim de formas diferentes, com discursos diferentes, né? Porque são variações do logos, né, desse discurso, como eu falei, né, que até a própria questão ali da experiência em si, que eu falei que é o real, né, que escapa, que não se coloca em palavras, né, se traduz nisso, né, de ser algo que é uma outra forma de se conceber a existência, né, de se conceber um fenômeno, né, que não seja pela comunicação falada, né, e nesse caso ali são as múltiplas formas que eles acharam, né, de desalienar o sujeito do seu sofrimento, né, e de entender essa relação com a falta e essa relação com a angústia em si. E parecia que ali eu estava conseguindo ver isso, né, como se fosse uma sessão de análise mesmo, né, só que através de um outro método, uma outra epistemologia, né, para mim tudo isso parecia muito claro, tá ligado? Porque a própria questão assim desse paralelo que eu falei com Heidegger, né, dessa abertura das múltiplas possibilidades de ser, né, de como eu conseguia tá me, sabe, tá buscando alguma coisa de alguma forma, tá ligado? Porque porque eu conseguia conceber assim a existência, né, como aquele todo, né? Parecia que ali eu consegui entender o que era de fato a metafísica em si, né? Porque são processos ali que não podem ser explicados, né?
elementos físicos com elementos lógicos, a própria logos que eu falei, do discurso em si é um deles, né? A gente não pode viver... Eu sou ateu, né? E sempre fui cético nesse sentido, né? Sempre fui muito empirista, positivista, né? De tudo ter que ser provado, né? E essa questão aqui disso ser a metafísica em si mostra isso, né? Porque é aquilo que está além da física de fato, né? E, cara, como o Heidegger fala, né? Então que dessa questão de a metafísica esbarrar sempre no todo, né? De como toda questão que seja metafísica, né, acabe por esbarrar em outras questões metafísicas, assim vai terminar, não, então o que é o ser, né, o que é a vida, de onde viemos, o que é isso tudo, né, sempre você vai chegar nesse ponto quando você trabalhar com uma questão que está além, né, da física em si, e ali eu estava justamente conseguindo conceber esse todo, né, eu estava frente a essas inúmeras possibilidades e parecia ser a ontologia de fato, assim, de o ser despido de tudo, sabe? Até despido da minha questão unitária que faz de eu ser eu, sabe? Eu estava sendo o todo e o todo fazia parte disso, assim, de algum modo, tá ligado? E era uma questão absurda, assim. Eu comecei a sentir uma alegria muito grande e eu comecei a entender, porque eu sempre tive muito preconceito, assim, com esse pessoal good vibes, que fala de vibe positiva e tal, tipo, é só ficar de boa, né? Tipo, sempre fui, como eu falei, um preconceito mesmo, um conceito a priori, um conceito prévio, assim, sem conhecimento, né? E, cara, quando eu senti aquilo ali, quando eu vi, assim, que, porra, mano, que era sobre as brisas que eu entrava, tá ligado? Eu conseguia ver naqueles processos ali, como eu falei, assim, tudo processando muito rápido. Eu entrava numa brisa e ia tendo certas concepções de vida, de existência, de momento, que iam me deixando de certa forma e eu conseguia, por estar nesse acelero, né, de estar ali vivendo milhões de anos, milhões de existências, né, eu conseguia conceber com muito mais facilidade o quão abstrato era se deixar levar por essas coisas, tá ligado? O quão passageiro era tudo, o quão cíclico era tudo, o quão tudo faz parte desse tudo, né? E de como não precisava colocar tanta carga e carregar tanta coisa assim, tá ligado? E eu comecei a conceber isso, né? De que é muito complicado a gente sempre ter essa concepção, né? De que algo deixa a gente muito mal, deixa a gente muito bem, a gente tenta se agarrar aquilo de alguma forma, né? Ou para evitar, prolongar, né? Ou para ir para um próximo sentimento de uma vez, né? E parecia que tudo aquilo ali me era abstrato e eu conseguia ver, assim, que tudo dependia da brisa que eu tava entrando, né? Eu pensava, tá, mano, mas se eu posso, então, né, ter esse controle, de certa forma, né, daquilo que eu tô brisando, por assim dizer, né? Pô, mano, eu entendo os caras agora. A parada é ficar nesse aqui, tá ligado? Nessa alegria, que é isso que eu quero passar, que eu quero ter adiante, sabe? É a questão do tá no aqui e agora e conseguir conceber isso, tá ligado? E eu me vi assim em diversos momentos, né? Até ali nas brisas que eu entrava, ou até tipo, não, eu vou ali fazer a parada, não, mas depois eu vou de como eu prolongo o meu próprio prazer, né? De como eu me coloco em certos estados de sofrimento, em certos estados de desprazer, né? Justamente porque eu evito aquela situação que eu me privo dela, tá ligado? E eu tava vendo assim, até em momentos que eu tava deitado ali, que eu não queria levantar assim, que eu tava até meio desconfortável, mas eu falava, não vou, tá ligado? Eu tô de boa. E daí tava em toda essa brisa, assim, de estar concebendo tudo isso ali deitado. Daí o Mate levantou, deixei o Mate ir, assim, parei de empatar o rolê dele, por assim dizer, tá ligado? Tipo, não, então beleza. Aproveite ali da tua forma, que eu acho que eu tô seguro, consigo ir daqui, né? E daí, cara, nesse momento eu entrei numa brisa, assim, tava em toda essa alegria, entrei numa brisa muito boa e que veio a questão, assim, da minha família. Parece que eu fiquei deitado, assim, em posição fetal ali um tempo, né? O pessoal cantando, eu embalando, assim. E pareceu que ali eu, sei lá, velho, eu me dei conta, assim, de que apesar de tudo aquilo que eu acho, de toda essa carga, como eu tava falando lá atrás, né, que eu deposito, né, de sentimento nessa situação, né, eu que tô me colocando nesse lugar, né, eu entendo, tá ligado? Que apesar de tudo isso, eu que tô colocando, né, eu entendo que, pô, eles me amam, tá ligado? Parecia que ali eu sabia, assim, eu falei, não, mano, no fundo eu sei, sabe? E é isso que importa, tá ligado? Não tem por que eu ficar carregando tudo isso, não tem por que eu levar esse fardo tão grande pra todas as situações, tá ligado? Eu tenho que, como os caras que eu
tanto zombei e falo, tem que emanar mais amor mesmo, tá ligado? Tem que reconhecer mais isso e aproveitar mais esse aqui e agora, tá ligado? Eu ficava muito alegre, assim, com essas concepções, assim, de estar percebendo isso. Ao mesmo tempo que parecia que eu conseguia processar tudo, velho, tipo, literalmente todas as brisas, assim, que eu entrava, velho, parecia que eu, nossa, concebia muita coisa e isso me fazia lembrar de outras coisas, tá ligado? Isso me levava para outros lugares e era bizarro, assim, porque cada vez era uma epifania nova, uma concepção nova e eu esquecia e tinha que recordar disso e eu via, assim, como a vida em si é isso, de certa forma, tá ligado? Essa relação que a gente tem com a falta, né? E como eu falei de estar ali aberto nessas infinitas possibilidades de ser, né? De ter sido despido de tudo aquilo que vela e tenta identificar o ser, né? Em trazer o ser para algo aqui, né? Que tenha sendo algo, né? Que sempre seja atrelado a alguma coisa, né? Justamente para de modo a que a gente evite essa questão que a gente é ser para a morte, como eu falei lá atrás, né? Então, eu consegui ver assim essa busca por propósito, tá ligado? Como sendo uma necessidade, assim, como a gente o propósito da existência, a essência da existência em si, né? Tipo, como eles falam que a ayahuasca mostra a verdade, para Heidegger isso vai ser a essência, né? Que tá ali na existência, eu vi assim, tá ligado? Tipo, que era isso, velho. Era a gente procurar propósitos mesmo, tá ligado? Eu vi ali o propósito que eles têm na vida deles, né? Falei, cara, tipo, é literalmente isso, sabe? A gente buscar uma teia, né? Porque a teia eu gosto muito dela como uma metáfora para signo, para significante, para significado, o que for, né? Porque a teia, ao mesmo tempo que ela é uma base, né, de sustentação, né? E ela é aquilo que te conecta com toda uma rede de outros, né? Você consegue se comunicar através ali das vibrações, né? Como é um caso de uma presa tá na teia, a aranha, se estiver lá na puta que pariu da teia, ela vai sentir, né? Então, de te conectar ao outro, né? Só que ao mesmo tempo que ela te embasa, te conecta ao outro, ela também te prende, tá ligado? Ela também é algo que te coloca certas limitações, né? Por estar nessa conexão com o outro, né? Então, e é isso que a gente busca a todo momento, tá ligado? A gente precisa dessas prisões, por assim dizer, de significado, né? A gente precisa estar tentando velar, tentando identificar o ser como a gente faz, né? Isso me fez pensar, assim, todo um modo de buscar propósito, tá ligado? E, cara, chorei muito, assim, depois, né? Tá ligado? Tipo, ter todas essas concepções, assim, até acerca da minha família, assim, foi muito emocionante pra mim, tá ligado? Ele é o terceiro despacho, né? Eu daí fui humilde, pedi só um pouquinho, assim, porque é muito importante que a gente tome todos os despachos, né? E o terceiro também era de uma medicina mais suave, né? E também para completar aquele ciclo ali. E daí, de novo, só fiquei de boa, fiquei viajando, fiquei novamente contemplando todas essas brisas acerca da existência, né? Acerca de lidar com a falta, né? De como a gente sempre está perseguindo essa completude, que tá tudo bem, tá ligado? Que tudo passa, que tudo faz parte, assim, de um ciclo, né? Que é a existência, que é como as coisas acontecem, né? De como a gente insiste em certos erros, né? De como muitas vezes só nos falta vontade mesmo, tá ligado? E eu brisei muito acerca de tudo isso, assim, e via depois, né? Até em alguns momentos, assim, o meu ego parece que voltando, assim, tá ligado? Eu perdendo, assim, um pouco do senso de unidade, assim, pensando, sabe? Tendo pensamentos mais egoístas, assim. E tava tentando conceber um modo de levar isso ali que eu concebi, que eu aprendi sobre mim mesmo adiante, tá ligado? De como trazer aquelas epifanias, aquelas concepções pra minha vida, tá ligado? E basicamente assim foi isso, foi uma experiência completamente intensa, né? Eu tive altos e baixos ali, tanto no, a angústia quanto a alegria foram os mais intensos que eu já senti em toda a minha vida. E é um aprendizado, velho, é um trabalho de fato, é um esforço. Eu vi tudo aquilo como sendo algo que eu precisava passar, tá ligado? Toda aquela parte ali para eu conseguir conceber o que foi essa experiência de fato. Sabe, como eu falei assim, eu tomei mais do que deveria, mas acredito que eu tomei o necessário, tá ligado? Para que eu conseguisse conceber de fato tudo isso, tudo aquilo que eu concebi, tudo aquilo que eu passei a valorizar mais, né?
Eu precisava ter espiado tudo aquilo e ter passado por toda aquela angústia para sentir de fato o que era estar então, né, num momento completamente sem nada, completamente à deriva, né, como eu clamava estar antes. Então eu pude conceber o que seria isso e trazer isso para minha vida de uma outra forma, tá ligado? De fato, eu saí uma outra pessoa, assim, foi um renascimento, né? Completa todo o simbolismo acerca de amor de mãe do renascimento lá, tá ligado? Que até teve todo um outro simbolismo do relato de outras pessoas que eu não vou trazer aqui, né? Porque acredito que, mesmo que não revele a identidade, né? É relato deles, né? Subjetivo deles. Mas teve todo um simbolismo ligado a nascimento, à angústia também. E, cara, é do caralho, assim, uma experiência de vida que todo mundo tinha que ter. Porque, resumidamente, assim, aquela brisa do renascimento, pra mim, parece que... Ah, velho, foi como se eu conseguisse conceber o que era a nossa existência ali, tá ligado? Que é essa questão de a gente estar numa angústia, né? Que é essa abertura, essa infinita possibilidade, né? Que era, naquele momento eu vi todo mundo vomitando, as minas gritando, assim. Né? O quão doloroso, o quão angustiante era aquilo, tava, parecia todo mundo vagando, procurando um guia, né? Procurando um sentido, né? Um modo de voltar, de trazer de volta e se unificar ali de volta, né? Em um, né? Pelo menos num sujeito como a gente concebe aqui, né? E daí eu vi, assim, como a gente precisa, né, desse modo, como Heidegger fala, né, de, de velar o ser, né, de você velar essa abertura e cientificar de alguma forma, né, se colocar junto a algo naquela teia que eu falei, né, que te prende e te embasa, né, porque a existência em si é isso, né, essa perseguição eterna, né, de si próprio, né, esse eterno ensaio da peça que nunca vai, da peça que nunca vai se realizar, né, como eles dizem, né, que essa é a incessante busca por completude, né, a gente está sempre buscando estar completo, a gente sempre está buscando estar lá, né, mas é o eterno processo, nunca é o produto, né, então é como o Werther fala, assim, né, aquilo que quando se tá aqui, o perto torna-se longe, né, tipo, já se esvai, se escapa, né? Porque de fato é isso, é a falta, né, que concebe a nossa vida, né? Então a gente fica nessa eterna busca tentando fechar, tentando definir, dizer que o ser é isso, mas o ser é sempre o estar sendo, né? É esse eterno processo de tentar buscar algo, essa teia, esse significado, algo que identifique, que vele, né? Porque a angústia em si é dolorosa, mas a gente passa por ela e eventualmente vai construindo essa teia, vai desvelando ela, constrói pro outro lado. E basicamente era isso, tá ligado? Tipo, foi uma viagem assim para muito mais longe do que eu esperava, tá ligado?